O Gui Santos é o termômetro exato do porquê a decadência do Warriors nessa possível reta final de Steve Kerr. Só quero dar um aviso rapidinho que caso minha tela aqui esteja inteira cagada, é porque eu tô indo no vai e volta absurdo, vocês viram os últimos vídeos, que cada lugar é um background diferente, e como se não bastasse, eu consegui perder o fio que conecta no BC do OBS, então eu tô meio que fazendo aqui no estilo produtor de conteúdo, mas óbvio que isso não é motivo pra eu deixar vocês sem vídeo, que é exatamente por isso que eu peço pra você se inscrever no canal. Você literalmente faz isso daqui e se separa dos mais de metade de pessoas que temos aqui que assistem o vídeo até o final e não se inscreve, enquanto a gente bate a meta nesse ano, que falta um pouco menos de 40 mil inscritos pra gente chegar nos 200 mil, então me ajuda aí nessa meta que é de graça. Caso você queira, você pode virar membro no final do vídeo, mas o importante agora é você se inscrever de graça se possível. E cara, eu cheguei aqui a falar no canal uma vez sobre essa questão do Warriors que eles estão no momento, que eu englobei várias coisas, englobei falando um pouco sobre Steve Kerr, falei sobre o e-mail que o dono do Warriors recebeu de um fã e respondeu o papo de 2 minutos depois falando que, tipo, a gente sabe que a gente tá na merda e a gente queria resolver isso. Pra vocês terem ideia, o Suns tá na frente do Warriors. Vambora. Sendo que o Suns não é um time que tem o maior arremessador da história, que tem o Jimmy Butler, que conseguiu carregar um time pra 2 finais, ou foi 2 finais de conferência, que conseguiu botar um time nas costas, que começou a temporada muito bem. E o problema é que cada ano que a gente fala de novo do Warriors não tá entre o top 5 melhores times da conferência, é um ano a mais desperdiçado fora pra colocar no currículo do legado do Stephen Curry, que eu acho que é o maior foco que o Warriors tem no momento enquanto ele tá em quadra. E ver o que tá acontecendo com o Gui Santos nesse momento, não só você mostra que a repetição do passado, como também é uma questão que a gente falou do outro vídeo sobre o Steve Kerr nesse momento tático dele, talvez ser o grande responsável por essa situação. Eu tive esse insight de fazer esse vídeo quando eu vi o post do GOATBR, mas várias outras pessoas já falaram da questão do Gui Santos, o Basquete Talks já falou do Gui Santos, o NBA da Bad já falou do Gui Santos, várias páginas já falaram sobre esse momento ótimo do Gui Santos, porém eu vou parafrasear o texto aqui do GOATBR que conecta exatamente com o que a gente falou do último vídeo sobre o Warriors. O Gui Santos estava com 11 pontos em 11 minutos no primeiro tempo, isso é muita coisa, pode ser que o total de pontos não surpreenda ninguém, mas para um cara que é banco, que não cresceu no sistema NBA, no sistema colegial dos Estados Unidos, e que fez uma média praticamente de 1 ponto por minuto, isso é uma média, isso é média de grandes pontuadores da NBA. Com Gui Santos em quadra e Steph fora machucado, o Warriors diminuiu uma diferença de 20 pontos para apenas 5. Gui nessa hora fez uma cesta de 3, falou vamos caralho, não sei o que lá, era o 16º ponto dele, segundo jogo seguido com essa pontuação. Caso vocês não saibam, a performance do Gui Santos só tem crescendo. Contra o Detroit Pistons ele fez 16 pontos, 1 rebote e 1 assistência, e contra o Jazz ele fez 16 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, os dois depois de ter feito um duplo-duplo de 11 pontos e 10 rebotes. Isso vocês podem olhar e falar, nossa, mas pô, o LeBron James faz 5 vezes do que isso. Quem acompanha a parte um pouco mais, tipo, a camada um pouco mais superior ali da NBA, do basquete, pode até pensar nisso, mas essas pontuações, principalmente vindo do Gui Santos, que é o cara que tem poucos minutos e esquenta banco, é literalmente papo de tipo assim, num time um pouco mais fraco, por mais que o Warriors não esteja numa posição boa, mas tem vários All-Stars no elenco, num time um pouco mais fraco, ele seria talvez o rosto de uma franquia. Lauri Markkanen saiu do Bulls sendo só um rosto bacana do Bulls pra ser um dos rostos do Jazz, que por mais que o Jazz não seja o time número 1 da conferência, ele mostrou que ele é um puta jogador. O cenário seria mais ou menos desse do Gui Santos no momento, mas vamos continuar aqui. O que o Kerr fez, depois de ele em quadra diminuir a diferença de 20 para 5 pontos e fazer quase 20 pontos na partida, Steve Kerr colocou ele no banco e o Warriors perdeu. Essa não teria sido a primeira vez em que o Steve Kerr tira jogadores da rotação que estão dando grande desempenho e estão sendo importantes para a vitória, para depois colocar o esquema tático tradicional dele com os jogadores dele mesmo, tradicionais, e o esquema dele perder. Ele já fez isso até mesmo com o próprio Stephen Curry, por exemplo. Stephen Curry ia quebrar o recorde de mais cesta de 3 pontos em um jogo do Klay Thompson, e quando o Curry tava para quebrar o recorde, o Stephen Curry tirou ele porque ele disse algo do tipo, alguns recordes não devem ser quebrados, ou algumas coisas, tipo assim, ele quis dizer, tipo assim, deixa o recorde pro Klay Thompson, tá ligado? Sendo que ele tava num ritmo de, porra, fazer 15, 16, o recorde do Klay Thompson é 14. E essa situação do Gui Santos mostra uma crise um pouco mais atual no momento, porque foi exatamente essa falta de, como é que eu posso dizer, não é toque técnico, mas essa falta de flexibilidade no jogo técnico, que fez o Warriors ter toda a situação que eles têm com o Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga também não é um novo Giannis Antetokounmpo da geração, mas já teve jogos até mesmo de playoffs que ele chegou a fazer 20 pontos, duplos, chegou a ser o cara mais importante em quadra, pra só nas partidas seguintes, por exemplo, ele não pisar em mais nenhum jogo de uma série, ele entrar no primeiro jogo, fazer 20 pontos, trazer a vitória, ser o cara mais importante embaixo do garrafão
do Warriors, e no resto da série ele passa mais minutos no banco do que ele fez em ponto, a ponto de ele nem pisar em quadra em algumas partidas. Justamente por causa desse esquema, eu quero dizer algo rígido, vamos dizer assim, um negócio duro, sabe? Um negócio que é aquilo e acabou, um negócio que quando sai um pouco mais, o time cresce em quadra saindo dessa estratégia. Gui Santos, por exemplo, quase fazendo 20 pontos. E finalmente ganha uma vantagem, ele volta para esse jogo duro, rústico, com pouca flexibilidade, para fazer o jogo que ele diz que é o melhor, que é o papel dele, ele é o treinador, mas que só resulta em perder todo o timing que vem crescendo. Ele é um treinador que desde essa época aí, mostra que ele não é muito flexível para deixar os jogadores que ele não quer que estejam em quadra de jeito nenhum. Maior prova disso, Tyrese Haliburton não jogando nada pelas Olimpíadas. Corta para um pouco tempo depois, é ele que tá nas finais e nenhum outro jogador do elenco das Olimpíadas foi tão bem quanto ele na série de playoffs. Arrisco a dizer também que, infelizmente, talvez ele só não tenha sido campeão porque rompeu o tendão no jogo 7. E essa situação do Gui Santos expõe exatamente isso. O Gui Santos não é um cara que tá querendo sair do time logo igual o Jonathan Kuminga. É um cara que só tem trazido pontos positivos quando entra em quadra, pega elogio de todos os jogadores. É um cara que diminuiu a diferença, tem jogado muito e diminuiu essa diferença dessa vantagem absurda pro Warriors. Mas o Steve Kerr ainda quis manter no jogo tático rígido, duro, pouco flexível dele. E o que acontece? Mais uma derrota pro Warriors quando eles tinham a faca e o queijo na mão de novo pra vencer, que tem sido a maior situação dessa última rota aí que o Steve Kerr fez como técnico aí nessa situação ruim do Warriors. Tanto é que a gente falou no outro vídeo que o Warriors tem tido uma sequência de jogos onde eles estavam com a vantagem no último quarto, porém eles perdem tudo no último quarto e ganham derrotas que é simplesmente bestas no nível técnico da NBA, num elenco com o que o Warriors tem no momento. E se você juntar todas as questões, todas as desculpas, todas as, como é que a gente pode falar? As informações fora de contexto, fora de encaixado e tentar fazer um pouco de exercício de juntar o ponto A com o ponto B, que a gente tem juntado das informações do outro vídeo que tem saído sobre o Golden State Warriors, provavelmente o problema maior é realmente essa questão técnica do Steve Kerr, que ele mesmo já assumiu em algumas entrevistas, que tá prejudicando essa reta final do legado do Curry. Eu quero lembrar pra vocês que ele não é o cara mais jovem do mundo, o cara tá com 37 anos, eu acho que ele é um jogador que consegue jogar os 40, mas é um cara que tá com 37 anos, teve várias lesões no início da carreira, não tá 100% na sua saúde, então infelizmente aí cada erro do Kerr vai piorando pra reta final da carreira dele ter menos conquistas ainda, e um time que praticamente já fez de tudo, podia colocar a culpa aí em outras saídas e tirar esse túnel aí pra ver onde mais eles poderiam corrigir, mas até o momento, somando tudo, parece que realmente o maior problema é o Steve Kerr, e a maior demonstração dessa exposição é essa rigidez no esquema tático com o Gui Santos, que não deixa o moleque brilhar nem quando ele ajuda a trazer a vitória para a equipe. E cara, do lado do Gui Santos a gente não tem o que falar de tipo assim, como é que eu posso dizer? Eu acho que o Gui Santos atualmente tá no melhor timing de basquete brasileiro desde a era Nenê, Leandrinho, Varejão que a gente tinha na NBA, porque o cara não tá só existindo na NBA, o cara não tá só, como é que eu posso dizer? Ele não tá tipo Yuki Kawamura na NBA, faz o negócio, é bacana, mas a gente não quer você mais, encosta e tudo. O cara tá mostrando produtividade, o cara tá representando, galera, pelo amor de Deus, o cara fez quase 20 pontos em 2 partidas. Isso sem ser sexto homem, sendo o cara do banco, sendo banco mesmo. Claro que ele não tá num patamar ainda de um Leandrinho ou um Thiago Splitter, só que ele tá num timing gigantesco pra chegar lá nessa era que a gente não tem ninguém da NBA mais, a gente saiu de uma época de, sei lá, uns 5, 10 NBAs jogadores brasileiros ao mesmo tempo na NBA, pra agora só ter o Gui Santos, e quando o Gui Santos tá em quadra, ele tá fazendo valer todo o minuto a pena. Mas, de novo, o que empaca é essa situação do Steve Kerr. Talvez tenha realmente chegado o momento do Steve Kerr e o Warriors aí sentar e talvez separar os seus caminhos. Nunca imaginei isso, mas quantas decadências a gente não vê no esporte, que o cara que ganhou 1, 2 vezes não muda nada do seu esquema tático e o seu time só afunda de vez, isso em qualquer esporte. Talvez essa exposição mostrando a situação do Gui Santos, que também é o mesmo caso do Jonathan Kuminga, que é a maior dor de cabeça do Warriors na atualidade, tenha mostrado que talvez seja a hora de flexibilizar essa parte técnico. É uma hora de se tornar atual, igual você se atualizar para virar membro do canal. Agora que é o momento que você chegou no final do vídeo, eu te convido a virar membro do canal, não só pelos vídeos que a gente tem mais direto, mas também pelos vídeos docs que a gente voltou a frequência com eles no canal. Nós posamos sobre o Luka Doncic, sobre o LeBron James, sobre o Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Então, já que tem mais dessas 100 pessoas, temos mais de 100 membros no canal, é gente pra caramba pra qualquer tipo de canal, porque você não daria essa confiança também de se tornar membro? Você pode conferir os tiers aqui na descrição, mas o negócio que você precisa fazer, ao menos que você seja um canalha, é justamente se inscrever no canal. Tu ficou até aqui nesse YouTube gigantesco, muito obrigado por esse carinho.
carinho, mas não adianta nada você se juntar essa mais de metade de pessoas que me vê, me almoça e simplesmente vai embora depois de me papar inteiro como se eu não fosse nada. Então pelo menos faz isso daqui, ó, pum pum na tela do seu celular pra se inscrever e a gente chegar a 200 mil inscritos esse ano, certo? Eu quero saber dos torcedores do Warriors se eles acham que eu tô no hot take certo, se eu esqueci algo, se tem algo muito pior do que só a questão de Steve Kerr, se Steve Kerr realmente tá na decadência ou então ele só tá, tipo, sei lá, Los Angeles Lakers depois do título da bolha, um monte de pé rapado, eu não tenho o que fazer com esses caras porque esses caras aqui não ganham. Quero saber a opinião de vocês, torcedores do Warriors, aqui nos comentários. Aqui em cima é o último vídeo justamente sobre videodocs, histórias da NBA, um trabalho muito mais trabalhado do que esse vídeo, muito mais rentável do que esse vídeo. Pra você continuar o seu dia agora, porém se você quer um negócio mais resenha, opinião, mais atualidades, esse vídeo de baixo tá na mesma estrutura que esse daqui, um negócio mais direto, improvisado, sem tanta história assim, mas pra você continuar seu dia. Muito obrigado por você ficou até aqui, dê chances pra brasileiros e tchau.